Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Eliomar Costa, um colecionador de cubos e quebra-cabeças. Aqui eu faço unbox e vídeos tutoriais e tudo mais, mostrando meus cubos mágicos e ensinando como resolver. Se você é novo ou nova, convido a se inscrever aqui abaixo e convido você a assistir esse vídeo até o final, onde irei ensinar como resolver o cubo mágico Sudoku. É isso mesmo, esse cubo 3x3 cheio de números. Olha só que interessante, um cubo bem complexo, ele tem somente uma cor, porém tem todos esses números de 1 a 9 em cada lado, para você orientar na sequência correta os 6 lados, certo? E é isso aí, eu vou ensinar o passo a passo completo, vídeo único, como resolver esse cubo mágico Sudoku. Eu vou utilizar o mesmo método que eu utilizo no cubo 3x3, método de camadas, né? Começar resolvendo a cruz, os cantos, os meios. E aqui por último eu irei fazer a cruz na face amarela. E depois irei usar o método de resolver primeiro os meios, trocando 3 meios de posições. E por último orientar os cantos. E é assim que eu vou ensinar como resolver o cubo mágico Sudoku. Então vamos lá, vamos primeiro identificar aqui algumas peças bem interessantes nesse cubo, que talvez sejam as peças-chave melhores para você resolver o seu cubo mágico. Antes de você embaralhar ele, você observa que nesse cubo mágico Sudoku, ele tem um lado que contém uma peça 8 e 8 e 2 e 2. Essa face aqui, eu vou deixar ela por último, como se fosse a face amarela. Esse lado que tem 8 e 8, as peças de meio aqui, ó, 8 e 8, e a peça 2 e 2 aqui, ó, e duas peças 6 e 4. Então esse lado será como se fosse o lado amarelo. Então eu vou começar, obviamente, resolvendo por esse outro lado aqui, onde será equivalente à face branca do cubo 3x3, certo? Nesse lado aqui onde eu irei começar a resolver, ele tem duas peças de meio 6 e 4 e duas peças de meio 8 e 2. Então automaticamente quando você for começar a resolver o seu cubo mágico, eu indico você começar resolvendo por esse lado, pois talvez a resolução fique um pouco mais fácil no final para você. Vamos escolher qualquer centro, porque todos os centros contêm o número 5 e ele gira de formato, né? E daí você vai orientar essas peças de meios, ó. Vamos procurar duas peças de meio, 6 e 4, e vamos orientar aqui, ó, 5. Então aqui será um 6. Como aqui é 4, ó, vou colocar esse 5 nessa posição, ó. Eu não posso deixar ele girado dessa maneira. Eu tenho que deixar ele orientado nessa sequência. Do mesmo jeito, esse 4 aqui, ó, e 6 e o 5. Então eu achando essas duas peças, 6 e 4, orientando nessa maneira, eu vou procurar as duas peças 8 e 2. Só tem essas duas no cubo mágico, duas peças de meios. Vou colocar o 8 aqui abaixo do 5, ó, pois a sequência aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e 2. Então o 2 tem que ficar acoplado com esse 5 aqui nessa posição. Ó. Eu não posso deixar o meu 5 desse jeito, porque se o 2 ficar aqui em cima, o 5 está girado errado. Então eu já tenho que orientar essa peça de meio junto com essas peças de centros. Do mesmo jeito esse outro, o 8 abaixo do 5 aqui orientado corretamente. Como eu falei no começo do vídeo, a parte final vamos deixar esse lado que contém a peça 2 e 2 e 8 e 8. E duas peças de meio 6 e 4. É isso aí, vamos embaralhar aqui o nosso cubo mágico. Sudoku, esse cubo de números, bem interessante. A resolução dele é um pouco complexa, mas eu vou ensinar o passo a passo aí completo. Vamos escolher aqui qualquer lado desse, né? Porque, digamos assim, qualquer centro. Primeiro escolhemos o centro 5 aqui, ó. Todos os centros são 5. Então vou segurar ele dessa maneira. Vou orientar esse 5 aqui em cima, ó, dessa maneira. E vou procurar uma peça 8 e 2 para colocar aqui, ó. Uma peça de meio. 8 e 2. Eu vejo que tem um aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou levar ela aqui para cima. Então eu preciso colocar esse 8 aqui, ó. Para o 2 vir para cá. Então eu vou voltar ela uma vez aqui. Vou girar o 5 nessa posição. Ó, encaixei o 8 e 5 aqui, ó, abaixo do 5. E aqui eu já começo a formar a minha cruz, como se fosse a cruz na face branca do cubo 3x3, certo? Ó, encaixei o 2 aqui acima do 5. Não sei se a câmera está focando bem. E o 5, o 8 aqui abaixo do 5, ó. Veja que os números estão como se fosse fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Essa será a sequência dessa face. Aqui abaixo também, ó, eu vou caçar uma peça 8 e 2 para colocar aqui, ó. Primeiro eu vou localizar a peça, eu vejo que ela está aqui. Então eu vou girar ela para cá, ó. E aqui em cima eu quero colocar o 8, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui será o 8. Eu vejo que o 8 está aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou girar ele aqui para baixo e já vou trazer ele nessa posição, ó. Olha só, já trouxe aqui junto com o centro na posição correta, pois esse centro ele tem que ficar dessa maneira. Ele não pode ficar invertido dessa posição. Você tem que observar sempre isso, ó, certo? Isso não pode ficar desse jeito, o 2 e o 5, que aqui está errado a sequência. Então tenho que girar ele aqui, ó, e já deixar nessa posição. E assim eu estou formando a minha cruz, como se fosse a cruz na face branca do cubo 3×3, ó. Encaixei o 2 aqui, ó, acima do 5, e encaixei o 8 aqui abaixo. Desse lado aqui eu irei encaixar o 6 e 4, a peça já está no lugar, porém esse centro está, o 5 está de cabeça para baixo. Eu preciso girar esse 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 6 e 4 para cá, ó. Tirei aqui para trás. Eu vou subir ele aqui uma vez aqui em cima e vou girar esse 5 duas vezes aqui, ó. Agora eu vou juntar o 4 e o 5 aqui, ó. E vou voltar para cá novamente, ó. E agora veja só, 5, 6, aí 4, 5, ó, já está na posição correta. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui do outro lado, procurar uma peça 6 e 4, ó, já está no lugar certo, porém a peça está invertida, né? Eu posso procurar outra peça que tem 4 peças 6 e 4 nesse cubo, mas eu posso colocar essa mesma. Porém eu vejo que tem um 6 e 4 aqui, ó. Eu vou trazer ele para cá. Inclusive já vou colocar aqui abaixo do 5, ó, e vou girar para cima. E já veio na posição correta, pois eu tenho que orientar essa peça junto com esse 5 já na posição correta. E se eu observar aqui, ó, aqui eu formei a minha cruz do cubo Sudoku, como se fosse a cruz na face branca do cubo 3×3. Ó. 2, aqui será 1, aqui tem o 2, aqui será o 3, 4, 5, 6, tá certo? Aqui será o 7, vou ter que procurar uma peça de canto para encaixar aqui. 8, aqui será o 9. Porém, minha cruz aqui está formada. Mas não importa só você colocar esses números aqui nessa sequência 2, 6, 8 e 4. Você tem que encaixar aqui também, certo? Ó, 5 e 6, ó, 5 e 8 estão na ordem correta, porque a numeração vai assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do mesmo jeito está aqui, ó, 6, 4, 5. Do mesmo jeito está aqui abaixo, ó, 2, 3, 4, 5. Os números estão iguais. Então aqui eu formei a minha cruz no cubo mágico Sudoku. O próximo passo agora é encaixar os cantos, igualmente encaixamos os cantos do cubo 3×3. Por exemplo, aqui eu tenho a peça branca, azul e vermelha, eu vou encaixar aqui nessa posição. Vou encaixar somente os cantos, o método básico, certo? Então vamos lá, a minha cruz está formada aqui. Eu aconselho você sempre no começo da primeira face, você segurar o seu cubo numa posição, e não tenta girar seu cubo dessa maneira, porque senão você vai perder o lado que você fez a cruz, pois é um pouco confuso esse cubo Sudoku. Mas vamos lá, nossa cruz está feita aqui, ó. Será 1, 3 e 7. Vamos procurar a peça 1, 3 e 7. Está aqui embaixo, então primeiro eu tenho que tirar ela. Tirei. Vou trazer para cá, ó. E vou tentar encaixar ela nesse lugar aqui, ó. Só que o 1 está girado para cima. É como se essa peça branca do nosso cubo 3×3, ó, quero encaixar aqui, ela está girada para cima. Então preciso primeiro girar ela. Agora eu vou trazer ela para cá, ó. A peça 1. Aqui é um 7. E aqui será um 3, ó. 1, 3 e 7. Eu vou encaixar ela aqui, ó. Agora sim, ó. O 3 e o 5 estão na sequência, ó, de números corretos. 1, 2 também. O 7 e 8 também. Então a minha cruz eu já formei e já encaixei esse canto aqui, ó. Vamos lá, vamos procurar encaixar o outro canto aqui. Aqui será um 3, um 9 e 1. 3, 9 e 1. Então essa peça aqui, ó. Olha só, já está na sequência de encaixar também, ó. Vou trazer esse 9 para cá, ó. Só girando dessa maneira. Olha só, 7, 8, 9,
1, 2, 3. 1, aqui será um 2, né, a peça de meio. Mas por enquanto vamos resolver a nossa primeira camada, que é essa daqui, ó, nossa primeira face, como se fosse a face do cubo 3x3, né. Nesse caso aqui, eu já resolvi esse canto e esse canto, mais a cruz, né. Então é como se tivesse esse mesmo caso no cubo 3x3, ó. Já resolvi a minha cruz e esses dois cantos aqui, ó. Vamos lá, vamos girando aqui, ó. Vamos procurar um canto para encaixar aqui. Aqui será... Olha só, eu vejo que eu baguncei aqui um pouquinho, né? O 8 e 2 aqui. Olha só como é confuso. Tinha tirado a peça de meio aqui, né? Mas voltei aqui para o lugar. Agora sim. Aqui será um canto 9, 7 e 3. Então vamos procurar o canto 9, 7 e 3. Ele está aqui em cima. Vou trazer para cá, ó. Vou encaixar esse 9 aqui. Vamos ver se vai dar certo. Encaixei, ó. Essa é a face que nós estamos resolvendo. Eu vejo que o 9 aqui, ó, já ficou na sequência correta. 9, aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui também será 1, 2 já está certo, e o 3. Então esse canto já está certo. É como se eu já tivesse resolvido essas três, a cruz e essas três peças de canto do cubo Sudoku. Agora vamos orientar esse outro canto aqui, ó. O último canto do nosso cubo Sudoku. Aqui será 7, aqui 1 e aqui será 9. Então vou procurar uma peça 7, 1 e 9. Será que tem no nosso cubo? Tem, olha aqui ela aqui. Ela está aqui, ó. E vamos ver aqui qual a posição da gente encaixar ela. Esse é o nosso lado que estamos resolvendo. Esse 7 tem que subir aqui para cima, né? Então vamos encaixar ela dessa maneira, ó. Vamos trazer o 7 para cá, girando aqui, ó. Encaixei, voltei. Vamos ver se está orientado corretamente o nosso primeiro lado, ó. 1, 2, 3. Aqui está igual, ó, a sequência, 7, 8, 9. 4, 5, 6. Aqui está igual, ó, 5, 6. 4, 5. 7, 8, 9. Então, essa parte toda aqui está correta, ó. Aqui do lado também. E aqui também, ó, porque aqui será 7, 8 e 9. E aqui também, 1, 2 e 3. Então, aqui nós resolvemos o primeiro lado do nosso cubo Sudoku, como se nós tivéssemos resolvido a primeira face do cubo 3x3, ou a face branca. Observem bem, o primeiro lado eu formei com as peças de meio 6 e 4, duas peças de meio 6 e 4, e duas peças 8 e 2. Então essa é a dica principal que eu ensino você a resolver o seu cubo Sudoku. Começar resolvendo por essa face onde formamos os 4 meios com essas duas peças 6 e 4, duas peças 8 e 2. Agora vamos colocar esse lado resolvido para baixo e vamos resolver essas 4 peças de meios. Igualmente resolvemos no cubo 3x3, inclusive utilizando o mesmo algoritmo. Vamos lá, vamos continuar nosso tutorial. Vamos observar aqui qual peças encaixamos em cada lugar, né? Por exemplo, aqui tem um 5. Nosso passo agora é resolver essas peças de meios, né? Essas 4 peças de meios, como se fossem as 4 peças de meio do cubo 3x3. Aqui eu tenho um 5, então aqui eu preciso de um 6. Se aqui eu tenho 1, aqui eu preciso de um 2. Então aqui eu preciso de uma peça 6 e 2. Eu vou procurar uma peça de meio que tem o número 6 e 2. Olha só, hein? Achei ela aqui, ó. E se eu girar ela dessa maneira, eu vejo que esse 6 está na posição correta. Então o que é que eu vou fazer? Esse 2 está aqui, ó, de parelho com esse 5. Eu vou girar ela para cá, ó. E vou utilizar o mesmo algoritmo que a gente utiliza para colocar as peças de meios do cubo 3x3. Por exemplo, eu quero encaixar para o lado esquerdo, vou girar para cá e vou fazer o mesmo algoritmo. Ou se você usa outro algoritmo, você pode orientar a peça na mesma posição e utilizar o mesmo algoritmo que vai encaixar a peça de meio. Vamos lá, eu quero encaixar essa peça de meio 6 e 2 aqui, ó. A parte de cima vai vir para o lado esquerdo aqui, ó. Então eu giro primeiro ela para cá. Vou subir o meu canto aqui, ó. Veja só, o mesmo algoritmo que eu utilizo no cubo 3x3 para encaixar as peças de meios da segunda camada. Ó, 5 e 6. Veja só, 1 e 2. Aqui será o 3, né, a parte final. É 4 e 5. Vamos lá, vamos... Lembrando que a parte resolvida está aqui embaixo, ó. Agora eu estou orientando as peças de meio da segunda camada. Vamos lá, a segunda peça de meio aqui, ó. Aqui será 8
E aqui será um 6. Então preciso de uma peça 6 e 8. Olha só, achei bem fácil aqui, ó. 6 e 8 aqui, ó. O 8 tem que vir para cá, ó. Ele está em cima, então vou utilizar o mesmo algoritmo de novo. Vou trazer ela para cá, ó, e fazer aqui pelo lado esquerdo. Esse é o mesmo algoritmo que eu utilizo para colocar as peças de meio da segunda camada do cubo 3 por 3. Olha só, 7 e 8. O 5 aqui está de cabeça para baixo, mas se eu girar ele dessa maneira, ó, lembra que o lado resolvido é esse, ó. Eu girei, está na sequência correta, ó, 5 e 6, certo? Então vamos voltar aqui. Ó, já coloquei duas peças de meios aqui, ó. É como se eu tivesse orientado duas peças de meio do cubo 3 por 3, a segunda camada aqui, ó, no nosso cubo mágico. Vamos lá, aqui eu preciso colocar uma peça, ó, 4 e aqui uma peça 8. Então 8 e 4. Vamos procurar a peça 8 e 4. Achei bem fácil. O 4 está em cima, tem que vir para cá, para a esquerda, para esse lado. Então vou girar ele para cá e utilizar o mesmo algoritmo. Mas poderia ser que você precisasse colocar pelo lado direito, você vai utilizar o mesmo algoritmo pelo lado direito. Olha só, nosso lado resolvido está embaixo, eu vou girar aqui, ó, só para me ver a ordem correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui também, ó, 5, 6, aqui será um 7, 8, 9. Então aqui eu já resolvi essas três peças de meios, ó, do cubo Sudoku. É como se eu tivesse resolvido essas três peças de meios aqui, ó, da segunda camada. Falta somente uma. Vamos lá, aqui será um 2, ó, porque 1, 2, 3, que será a peça número 2 e 4. Pronto, essa mesma peça, só que ela está invertida aqui dentro. Então eu vou tirar ela, posso colocar qualquer outra. Por exemplo, eu vou colocar essa daqui aqui, ó, e essa automaticamente vai vir para cima. E depois eu coloco ela na posição correta. Fiz aqui pelo lado direito, ó, coloquei a peça 6 e 4. Mas essa peça não pode ser encaixada aqui, ó, porque aqui está igual, mas aqui não. Aqui eu preciso de uma peça número 2 para dar sequência nesse aqui, ó, 1, 2, 3. Então aqui será 2 e 4. Essa peça aqui, ó. O 2 está aqui na minha frente, vai encaixar aqui. E o 4 vai encaixar aqui. Então agora eu vou fazer o algoritmo pelo lado direito. Eu vou tirar ela para cá. E esse algoritmo aqui, né? No cubo 3 por 3. Olha só, colocando pelo lado direito. Quase não acerto tirar a peça, hein? Vou colocar essa peça aqui, ó. Vou fazer esse mesmo algoritmo e encaixar a nossa peça de meio da segunda camada. Vamos lá. Eu vou encaixar aqui a peça 6, aliás, 4 e 2, que é essa daqui, ó. Olha o 2 aqui na minha frente, vou girar ele para cá. E esse 4 que está em cima, ó, vai vir aqui para o lado direito. O algoritmo é o mesmo que eu utilizo no cubo 3 por 3, o famoso cubo de Rubik. Olha só. Agora sim, ó, já formei a primeira face corretamente. A segunda camada está formada corretamente. E agora vamos partir para a parte final do nosso cubo mágico, que é resolver aqui a face superior. Aqui na face superior nós temos duas peças que podem ser encaixadas das duas maneiras. O 8 e 8. Tanto faz você encaixar ela assim ou assim. Ela não irá ficar invertida nessa posição, porém, por conta dessas duas peças, pode acontecer uma paridade bem interessante nesse cubo. E a peça 2 e 2 também, ó, pode ser encaixada da mesma maneira. Primeiro vamos tentar formar nossa cruz na face amarela do nosso cubo Sudoku. Como ele não tem a face amarela, vamos tentar orientar primeiro essa peça de centro. Por exemplo, aqui eu tenho que orientar esse centro com esse, dessa maneira, ó. Aqui eu preciso encaixar um 8, aliás, dessa maneira aqui, ó. Preciso orientar ele com esse centro nessa posição, ó. Esse 5 virado para baixo e esse 5 dessa maneira. E aqui eu irei encaixar a peça 8 e 8, certo? Mas eu vejo que já tem uma peça aqui dando sequência correta, ó. O 6 aqui, ó. E eu só posso ter uma peça 6 aqui em cima. Essa outra 6 e 4 aqui, ó, porque se temos duas peças 6 e 4, ela tem que ser girada esse 6 para lá. É como se tivesse esse caso aqui no cubo 3 por 3, ó. Por exemplo, eu vou ter que trocar esse 6 e esse 8 aqui, ó. Tipo como se eu fosse fazer a cruz no cubo 3 por 3, ó. Vou ter que fazer esse algoritmo
para inverter essas duas peças. Essa vai continuar na mesma posição, porque os dois lados são 8, não tem diferença. Mas esse 4 vai vir para cima. Olha lá, o 4 já subiu ali para cima. Certo? E agora vamos utilizar o algoritmo que troque 3 peças de meios. Nesse cubo Sudoku, eu ensino uma maneira diferente para resolver a parte final desse cubo. Eu vou procurar uma peça de meio que esteja certa, somente uma. Por exemplo, aqui está o azul. E vou fazer um algoritmo que troque essas três aqui, ó, o famoso SUNY, no sentido anti-horário. Se eu fizer isso, esse laranja vai vir para cá, ó, fazer esse algoritmo, o SUNY. Olha só, o laranja estava aqui, foi para cá, eu vou fazer mais uma vez e ele vai vir para cá. Então essas três peças trocam de posições, no sentido anti-horário. Do mesmo jeito vou resolver esse cubo. Primeiro eu vou procurar uma peça que esteja orientada corretamente aqui, ó, e eu vejo que esse 6 e o 5 aqui está certo, e aqui também a sequência está correta. Então vou fazer o SUNY para trocar essas três peças de posições. Ó. Esse 8 vai para cá, o 2 vem para cá, o 4 para cá. E depois eu faço novamente e cada peça vai para seu devido lugar. Fiz uma vez, ó. Olha só, o 8 estava aqui, foi para cá. Aqui estava aqui, foi para cá e a daqui veio para cá. Vou fazer novamente, ó, e o 8 vai vir para o lugar dele. E é dessa maneira que a gente orienta as peças de meios do nosso cubo Sudoku. Olha só, 6 e 4 aqui está na sequência correta. 8 e 8 aqui, ó, 5, 6, aqui será um 7. 8 e 8 aqui, ó, sequência correta. Veja que o 8 está de cabeça para baixo, ou 5, aliás, mas quando eu girar assim está correto. 5, 6, 4, 5, 2 e 2, está certo. E dessa maneira eu resolvi a minha cruz no cubo Sudoku, mas pode acontecer umas paridades que eu vou ensinar para você como resolver. Agora eu vou demonstrar dois casos bem interessantes que podem acontecer quando você for orientar essas peças de meios aqui na face superior do cubo mágico Sudoku. Vou aqui tentar fazer o caso e tentar ensinar para vocês como resolver, certo? Olha só, aqui eu tenho duas peças de meios orientadas corretamente e tenho essas duas aqui, ó, que precisam ser trocadas entre si. O 8 tem que vir para cá, para o lugar dela, e esse 6 e 4 tem que vir para cá. Isso não acontece no cubo 3x3 tradicional. Ou fica 3 peças invertidas, ou as 4, ou todas as 4 orientadas corretamente, certo? Então, o algoritmo que eu ensinei para trocar essas três, que é o famoso SUNY, orientar essas três peças de meios, não adianta eu fazer aqui que não vai solucionar esse caso, porque aqui só tem duas peças de meios invertidas. Isso acontece porque eu tenho duas peças 6 e 4, então quando eu faço o algoritmo que eu vou ensinar aqui agora, essas duas peças elas trocam de posições, esse 6 vai para cima e esse 6 vem para o lado, e também tem a peça 2 e 8, que elas se encaixam de maneiras, das duas maneiras que você colocar ela. Então, para esse caso, eu utilizo esse algoritmo. Quando ficar duas peças de meio certas, você vai colocar uma aqui na tua frente. Ah, e como que eu sei que está certo? Olha só, 5, 6, 4, 5, a sequência está correta. 5, o 2 aqui está igual, o 2 e 5 aqui está igual também, mesma sequência. Então, as duas certas eu coloco uma na minha frente, uma na esquerda, e as duas erradas eu coloco uma aqui atrás e outra na direita. E vou efetuar o algoritmo que a gente faz para resolver a cruz na face amarela do cubo 3x3, quando está esse caso aqui, ó. Eu vou fazer frente, em cima, direita, volto em cima, volto à direita e volto à frente. Vamos lá. As duas erradas são essas, vou tentar orientá-las corretamente. Vou fazer frente, em cima, direita, volto a minha em cima, né? Volto à direita e volto à minha frente. Olha só. 4, 5, 6, 2, 5, 8. Sequência certinha aqui agora, certo? Esse é um dos casos que pode acontecer. E toda vez que ficar duas peças trocadas entre si dessa posição, você vai fazer esse mesmo algoritmo, desde que coloque as duas certas, uma aqui na frente e outra na esquerda, e as duas erradas nessa posição, certo? Vamos lá para o outro algoritmo. O outro algoritmo, o outro caso que pode acontecer, é esse outro aqui, eu vou tentar fazer, né? Um caso bem interessante aí também, que pode acontecer no seu cubo Sudoku. Vou tentar demonstrar aqui. Olha só. Duas peças certas. Essas duas aqui, ó.
4, 5, 6 estão certas. E esses 2 e 8 também estão certos, porque eles se encaixam de maneira, das duas maneiras. Porém, se você observar aqui, ó, esse 2 tem que vir para cá, para cima do 5. E esse 8 tem que vir para cá, para baixo do 5. Ó. 4, 5, 6. Aqui será um 7, um 8. Então, eu tenho duas peças trocadas de posições nesse sentido. Esse algoritmo que eu troco 3 aqui, ó, não vai resolver esse caso também, porque eu troco 3 e não duas. E agora, como eu resolver esse caso aqui, ó? Anteriormente eu ensinei o caso que resolve essas duas. E agora eu vou ensinar o caso, o algoritmo que resolve essas duas peças erradas aqui, ó. O 6 e o 4 estão certas. Só precisa ser trocadas de posições essas duas, de lugares. Esse 2 tem que vir para cá. E o 8 tem que vir para cá. Então vou segurar meu cubo sudoku dessa maneira. De maneira que o 4, 5, 6 esteja alinhado dessa maneira aqui, ó. E as duas peças que precisam ser trocadas estão uma na direita, aliás, e outra na esquerda. E vou fazer esse algoritmo aqui, ó. Frente, direita, em cima, volto à minha direita, volto em cima e volto à frente. E aí eu resolvi? Ainda não. Olha só o que aconteceu, ó. Aconteceu aquele caso onde eu preciso trocar as 3 de lugares agora. O 6 tem que vir para cá, o 2 para cá e o 8 para cá. Agora sim eu posso utilizar aquele algoritmo que ensinei bem no começo para permutar as 3 peças de meios. Que eu vou conseguir orientar essas peças. Ó, o verde vai para cá, o laranja para cá, o vermelho para cá. Ó. Somente fazendo o SUNE, esse algoritmo, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Ó. O 6 aqui está orientado, a única que está orientada. E as outras 3 eu preciso trocar no sentido anti-horário. Eu vou fazer o SUNE uma vez e vou resolver. Se eu fizer uma vez e não resolver, eu faço duas e resolvo. Certo? Então esses são os dois casos, digamos assim, duas paridades que podem acontecer aí quando você for orientar as peças de meios do seu cubo Sudoku. Certo? Agora que você já viu como orientar as peças de meios do seu cubo mágico Sudoku, mas tem um detalhe também. Pode ser que essa peça 6 aqui, ó, fique girada. Também. Para cima. Girada o 4 aqui, ó, 2, 4. Isso está errado, né? Então primeiro eu tenho que orientar esse 4. Um desses 4 eu tenho que girar para cima. E eu posso fazer aquele algoritmo da cruz, ó. E eu faço para trocar essas duas peças, ó. Vou girar esse 4 com esse 2. Já que o 2 ou o 8, eles podem ser encaixados de maneiras... de qualquer maneira que você coloca eles, vai ser encaixado. Ó. Olha, girei o 4, o 6 aqui para cima agora. E vou tornar a fazer o SUNE, ó, uma ou duas vezes para orientar as peças nos lugares de novo. Aquele algoritmo que troca as 3 peças de meios, certo? Então vamos lá. Procurar uma que esteja orientada, colocar aqui na minha frente, porque o algoritmo vai trocar só essas 3, ó, e essa está orientada corretamente. Se não tivesse nenhuma, eu ia fazer uma vez o algoritmo e observar se ia ficar uma orientada. Se ficasse, aí eu colocava na minha frente e tornar a fazer novamente o algoritmo. Vamos lá, vamos fazer o algoritmo, levar o 2 para cá, o 8 para cá e o 6 para cá. Fiz uma vez, ó. Continua erradas. Esse 6 tem que vir para cá, vou fazer novamente. Pronto, orientei a minha cruz. E agora, vamos para a parte final do nosso tutorial do cubo mágico Sudoku. Vou deixar passando em algum lugar aqui da tela, o meu perfil no Instagram. Vamos lá, vamos tentar solucionar os cantos agora. Para resolver os cantos, após eu resolver os meios, quando todos os meios estiverem corretamente orientados, eu vou utilizar um algoritmo que troca 3 cantos de lugares, certo? E o canto certo, ou o canto que eu não vou mexer, eu vou deixar aqui na minha esquerda e fazer um algoritmo que troque esses 3. Primeiro eu vou identificar se tem algum desses cantos no lugar certo. Por exemplo, esse daqui, ó, está no lugar certo, precisa somente girar o amarelo para cima. Então vou deixar ele aqui na minha esquerda, vou fazer o algoritmo que troque esses 3 aqui, ó. O algoritmo é esse. Algoritmo aí muito usado aí por a galera que resolve cubo mágico. Olha só, troquei 3 peças de lugar, vou fazer novamente, ó, esse azul vai vir para cá, esse para cá e esse para cá. E esse é o algoritmo que eu irei usar para trocar as 3 peças de lugares.
Então vamos lá, aqui eu preciso de uma peça, ó. 9, 7 e 9. Olha só, esse canto já está correto. Então é como se tivesse um canto certo aqui, ó, do cubo 3x3. Ó. Por exemplo, esse daqui não está certo, esse daqui também está ó, no lugar certo e já está orientado. Ó. 8, 9, 8, 9, 7 e 8. Então esse canto está certo. E agora eu preciso orientar esses três aqui. Ó. Vou ver aqui se qual peça que vai encaixar aqui. Ó. Aqui será um 7, aqui um 9 e aqui será um 7. 7, 9, 9. 7, 7, 9. Então esse canto tem que vir para cá. Então eu vou fazer o algoritmo uma vez e vou ver se o canto vai vir para o lugar dele ou se eu preciso fazer o algoritmo novamente. Olha só, não veio. Então preciso fazer o algoritmo novamente porque ele gira no sentido anti-horário. Esses três cantos. Ó. Aqui eu preciso de um 7, 7, 7, 7 e 9. Essa daqui. Ó. Então vou fazer novamente. E é dessa maneira que eu vou orientar minhas peças. Agora sim, o canto está no lugar dele. Ó. Esse já está certo. Esse daqui precisa orientar ainda. Ó. Esse 7 tem que ser girado. Esse 7 para cima. E esse outro vem para cá. E esse 9 vem para cá, né? Aliás, esse 7 vem para cá. Esse outro 7 vem para cá. E o 9 para cá. Então essa peça precisa ser girada no sentido anti-horário. Aqui em cima, ó, o canto está certo. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Então, somente essas duas peças precisam ser giradas. Ó. Esse 3 aqui tem que vir para cá, esse 3 para cá e esse 1 aqui para cima. Então, essas duas peças precisam ser giradas. Olha só, vou tentar demonstrar como é que está esse caso aqui no cubo 3x3 para me ensinar como orientar, né? Veja só, esse 7 aqui, ó, tá girado no sentido anti-horário. Esse 7 precisa vir para cá, né? Então tá mais ou menos isso no cubo 3x3. Deixa eu ver se é assim mesmo. No caso aqui está invertida, né? Olha só. Esse mesmo caso aqui está acontecendo no cubo Sudoku. Essas duas peças estão precisam ser giradas anti-horário. Essa daqui é anti-horário, aquela outra sentido horário. Mesmo jeito está essa. Ó. Essa sentido horário e essa outra anti-horário. Como se esse amarelo tem que vir para cá, esse 9 aqui tem que vir para cá. Ó. E para esse algoritmo, para resolver esse caso aqui, ó, ou que fosse as duas aqui, ou as três que tivesse cada uma em seus devidos lugares, mas precisando somente girar o sentido, eu vou utilizar esse mesmo algoritmo. Vou orientar essas duas peças dessa maneira. Ó. Vou girar o meu cubo assim e vou fazer esse algoritmo aqui. Ó. Orientei esse canto, agora eu vou trazer esse outro canto que está errado aqui para cima e vou concluir meu algoritmo. Pronto, resolvi esse caso. Vamos lá. Aqui eu preciso girar no sentido anti-horário, né? Girar essa peça aqui no sentido anti-horário. Então eu vou girar o meu cubo primeiro dessa maneira. Eu vou trocar essa peça e essa, vou orientar elas. Preciso girar no sentido anti-horário, então eu vou girar aqui em cima e vou trazer para cá. Ó. Muito cuidado para não bagunçar. Presta atenção na peça que eu quero orientar. Orientei ela aqui, ó. Agora eu vou trazer a outra que está desorientada aqui para cima, para o lugar dessa. Vou girar aqui e vou levar para lá. E vou concluir meu algoritmo. Galera, cuidado para não bagunçar o seu cubo, pois esse algoritmo é um pouco chato. Agora eu giro duas vezes aqui, ó. E vamos ver se o nosso cubo solucionou totalmente. Toda essa parte aqui está solucionada. Faltava somente a parte de cima. Mas vamos conferir o cubo por completo. Vamos começar aqui pela parte de baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro lado que resolvemos. Aqui também está correto. Aqui também. Aqui também. Esse outro lado também. E aqui em cima também.
Mas pode acontecer de ficar somente duas peças erradas desse jeito, trocadas de posições. Vamos utilizar o mesmo algoritmo que eu utilizei para resolver esse caso aí na parte final. Olha só, somente duas peças desorientadas aqui, ó. Eu vou ver para onde é que eu tenho que tirar elas, ó. Aqui eu tenho que encaixar um 9, então esse 9 tem que vir para cá, esse 7 para cá, e esse 6 para cá. Aliás, e esse outro 9 para cá, né? Eu preciso girar ela nesse sentido. Sentido horário, e essa outra no sentido anti-horário. O 7 vem para cá, o outro 7 para cá, e esse 9 para cá. É como se tivesse... como se tivesse esse caso aqui no cubo 3x3, ó. Esse amarelo precisa ir para cima, do mesmo jeito está aqui, ó. Esse 7 precisa ser girado para cima. Então aqui é como se essas duas partes aqui fossem amarela. E eu vou utilizar o mesmo algoritmo, vou girar o cubo dessa maneira. Preste atenção nesse algoritmo. Orientei um canto, vou trazer o outro que está desorientado aqui, ó. E vou concluir meu algoritmo. E orientei essa parte, esses dois cantos. E é assim que eu resolvo os dois cantos quando estão em seus lugares, precisando somente ser girado nesse sentido. Horário ou anti-horário. Aqui eu vou ter que girar o 7 para cima, então é sentido horário, esse canto. E o outro é sentido anti-horário. Então vamos lá, vamos girar o cubo dessa maneira. Preciso girar no sentido horário. Olha só o canto aqui, ó. Orientei corretamente. Vou trazer o outro que está desorientado para cá. Preste atenção nos movimentos para não errar. Pois, como é um cubo que tem somente uma cor e números, confunde muito. Então você pode confundir aí e errar a sua resolução do cubo mágico. Mas olha só, concluí perfeitamente a resolução. Então eu expliquei como pode acontecer esses casos, mas pode acontecer esse outro também, né? Vou demonstrar aqui se aconteceu. Bem parecido com o que eu ensinei anteriormente. A diferença é que aqui agora eu preciso girar no sentido horário, ou anti-horário, aliás, essa peça, e a outra no sentido horário. Mesmo jeito aqui, ó, o 7 eu tenho que trazer aqui para cima, ó, para completar a minha sequência correta. Então essa peça anti-horária e a outra horária. Girei o cubo dessa maneira, ó. As duas peças que precisam ser orientadas são essas. Aqui é a face superior. Preciso orientar essas duas. Girei. E vou tentar fazer esse algoritmo e solucionar esse caso. E assim a gente conclui a resolução do nosso cubo Sudoku. Você pode utilizar aí outro método que você usa no cubo 3x3. Depende do seu método que você usa, vai ser mais difícil ou mais fácil a solução desse cubo mágico Sudoku. Agora, uma dica bem legal que eu recomendo é você começar sempre a resolver por esse lado, ó. Por esse lado que tem as duas peças de meio 6 e 4 e 8 e 2. Somente uma face do cubo Sudoku tem duas peças 8 e 2 e 6 e 4. E o oposto dessa face será essa outra onde tem a peça 2 e 2 e 8 e 8 e duas peças de meio 6 e 4. Assim a sua resolução se torna mais fácil do cubo mágico Sudoku. Veja só. Primeiro lado que eu resolvi, segunda camada, nosso lado aqui completo, certinho, certinho, certinho também, totalmente certo, totalmente certo. E esse foi o tutorial do cubo mágico Sudoku. Espero que vocês tenham gostado do meu tutorial, que tenham aprendido tudo. E a dica é, deixe esse lado que tem as duas peças 8 e 2 e 6 e 4, duas peças de meios 8 e 8 e 2 e 2, né? E as duas peças de meio 6 e 4 por último. Essa é a parte que eu ensino, que é uma dica bem legal que eu deixo para vocês, pois assim a resolução torna mais fácil do seu cubo mágico Sudoku. Até o próximo tutorial, quem sabe o cubo mágico Zeta.